Desce daí, Zaqueu. E o Senhor Jesus quer falar conosco. Não é sobre dinheiro, mas sim o que o Senhor Jesus quis com o coração deles. Jesus chama os dois. Jesus aparece para os dois. Mas só um estava disposto. No currículo, se nós colocássemos no currículo para a gente contratar essa pessoa, essas duas pessoas, você põe na mesa esses dois currículos, olhando para essa mesa, quem você contrataria? O jovem rico, líder, boa extensão, correto, ou Zaqueu, publicano, chefe dos publicanos, rico, mais corrupto, considerado pecador. Você olhando esse currículo, você ia chamar quem para casa? Para quem para sua empresa? Para quem chegar perto? Para sua amizade? Vamos ser bem raso. Para sua amizade, qual destes dois você escolheria? Porque aos nossos olhos, vamos colocar aos nossos olhos, se nós colocar o jovem rico para fazer algo sobre vamos dizer, o nosso ministério, fala, esse cara, Júlio, esse cara vai arrebentar. Nós podemos montar uma ONG, pode fazer um orfanato, podemos alcançar várias pessoas. Mas Jesus não se preocupa com o dinheiro deste jovem, se preocupa com o coração dele. Porque a palavra fala que aquele jovem vê Jesus e se prostra a ele. E a palavra vai falar que Jesus o amou. Mesmo não aceitando o termo de Jesus, mesmo assim, ele o amou. Essa palavra me pegou de manhã. Essa palavra me pegou tão forte nessa semana, eu lendo, eu estudando, eu procurando, Senhor Jesus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Aí essa palavra veio forte no meu coração. Ontem nós tivemos o evangelismo, e uma das pessoas que nos ajudou no evangelismo, ela falou assim, pastor, foi gasto dinheiro, mas teve poucas pessoas. Eu falei, você não viu o sobrenatural? O sobrenatural não é sobre o dinheiro, mas são sobre vidas. Nós estávamos lá, uma moça chegou para nós e falou assim, você tem como falar com o meu marido? Eu falei, tem. Eu falei, ele queria cortar o cabelo, mas está com vergonha, tal, meu filho está no carro. Eu falei, tem sim. Ele corta o cabelo, a gente depois ora por ele. Não, mas eu gostaria que você orasse assim e falasse, porque essa semana ele tentou se matar, tentou tirar a própria vida. Isso pegou o meu coração. Quanto custa uma vida? Eu vou perguntar para você, o quanto custa uma vida? Não tem preço. Por isso que Jesus estava quebrando o coração deste jovem, porque Jesus precisava quebrar ele primeiro, porque quando Jesus começasse a usar ele ia parar a pensar, colocar na balança, servir a Jesus ou continuar sendo rico? Aos nossos olhos, humano, carnal, é meu emprego, é o meu trabalho. Jesus não, agora não, Jesus, o Senhor às vezes está me atrapalhando. Menos Jesus e mais dinheiro. Aquele jovem rico ia pensar isso. Então por isso que Jesus começou a falar sobre algo que feria ele, o dinheiro. Eu quero trazer para vocês, estava preparado para receber Jesus, totalmente diferente do jovem. Ele sobe numa figueira brava. Eu vou te mostrar daqui a pouco a figueira brava. Ele sobe numa figueira pequeno, ele começa a subir para ver Jesus. Quem você ia correr? Atrás da multidão que estava seguindo Jesus? Ou uma figueira brava? O óbvio de a visão minha e sua é correr atrás de Jesus. Mas ele começa a olhar para ele mesmo. Ele começa a ver os defeitos dele, que é o que aquele povo estava julgando. Publicano, corrupto, cobrador de impostos, roubou algumas pessoas. A palavra vai falar que ele roubou.
ele não queria chegar perto de Jesus, mas você não entendeu. Ele não queria chegar, mas Jesus o amou. Jesus chega para Zaqueu: desce daí, hoje vou comer na sua casa. Jesus se convida. Foi igual eu fiz com o Júlio, mandei uma mensagem: ô Júlio, eu quero comer aquele churrasco lá, hein? Jesus, o certo é a pessoa convidar a pessoa para sua casa, né, Júlio? Ô, vem na minha casa, tal. Mas Jesus faz o ao contrário: desça daí que hoje eu vou comer na sua casa. Aquele jovem, quando recebe a palavra, ele se entristece. Mas quando Jesus fala com Zaqueu, ele se alegra. Isso tem que nos ferir, porque o que nós estamos deixando para trás? O que nós estamos não deixando para trás para seguir a Jesus? Eu estou falando aqui desse jovem, mas talvez você tenha que olhar para você mesmo. Talvez não é a sua riqueza, mas talvez é o seu coração, talvez o seu celular, talvez o seu emprego, talvez a sua vida romântica, talvez o seu Instagram. Jesus está pedindo algo que te afasta dele. Aquilo afastava o jovem e está afastando muitos jovens. O grande problema nosso hoje é a rede social. Muitos problemas hoje, as pessoas não conseguem mais ficar talvez sem o Instagram, sem outras atividades. Mas o quanto tempo você está investindo em Jesus, e quanto tempo você está investindo no celular, na rede social? Jesus vai pedir tudo para você, mas você está preparado de entregar tudo? Eu vou repetir para você entender e colocar no seu coração, e dá um glória a Deus aí. O quanto você está disposto a entregar a Ele que Ele pediu? O quanto você está disposto a entregar a sua vida a Ele? O quanto nós estamos dispostos a falar assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Vou te falar algo que eu falei hoje de manhã. Jesus, às vezes, para você, Ele te pede o Isaac. Ele vai te pedir o Isaac. Você está preparado para entregar? Você está preparado para entregar o Isaac a Deus? Você, às vezes, você não tem nem capacidade, talvez, de vir no culto. Talvez eu estou falando com alguém que está assistindo a live, prefere ficar sentado do que vir estar a comunhão com Cristo. Jesus está te chamando para viver o sobrenatural, mas você quer continuar no raso, porque está bom para você. O pecado é confortável. O pecado e o erro para as pessoas são confortáveis demais, e tira o foco para caminhar com Jesus. Jesus está te pedindo hoje: o que você tem para entregar? O que você tem que te impede a caminhar comigo? A caminhada com Cristo não é fácil, mas aqui Ele faz uma proposta a esse jovem, que nós vamos entrar agora. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Marcos 10, 17. Hoje a pastora não está aqui hoje, porque ela estava de manhã, ela está com muita febre hoje, e dor de garganta, se esforçou de manhã, mas à noite não aguentou, mas está lá descansando em nome do Senhor Jesus. Espero que ela esteja assistindo a live, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que aquele jovem fez? Ele correu, se prostrou a Jesus e falou: Bom mestre. Isso aí nos pega. Isso daqui já nos pega. Você já percebeu que toda vez que a pessoa quer algo com você, ele sempre começa a te elogiar? E não tem como pegar Jesus. Jesus já compreendeu o olhar desse jovem.
ele ia pedir algo para Jesus? Quantas vezes as pessoas encostam em você para querer algo? Nossa, mas como você é talentoso, Arthur, como você é bom no violão, mas está doido para tirar o Arthur de lá para colocar ela. Mas como é bom pregar, pastor, como você prega bem, legal, mas está doido para dar uma rasteira para subir, não sobe pela capacidade, mas sobe, consegue subir pela incapacidade de falar mal do próximo. E esse jovem era isso. Olha a resposta de Jesus, pode ir. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha isso, ele dá uma resposta: eu não sou bom. Hoje, para estar aqui, o Fernandão está aí, a Ju está aí. Quantas vezes nós pregamos em cima de um pallet? Quantas vezes nós fizemos as correrias para ir nos bairros mais afastados para pregar o evangelho, para ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas levando 1 quilo de alimento para dentro da sua casa? Quantas pessoas foram tocadas? Eu não fui querer tomar algo de alguém, mas eu fui levar o evangelho humildemente. Para estar hoje aqui não foi fácil, são 10 anos. 10 anos servindo a Jesus. Nós largamos tudo. Nós tínhamos até uma Kombi solidária. Eu posso falar hoje que nós tínhamos uma Kombi solidária, né? Vocês são testemunho. Nós compramos a Kombi. A Val estava aqui hoje de manhã, pude falar. Nós compramos a Kombi solidária para ir para os bairros, porque Jesus te pede tudo, e você não deixa o seu domingo, você não deixa o seu sábado por Jesus, você não deixa a sua sexta, porque é tão confortável servir a Jesus, né? É tão confortável seguir, a hora que der eu vou. Aí você quer ver cura, aí você quer ver transformação, você nunca vai ver porque você nunca está buscando. Você está buscando com a sua própria vontade. No dia que der eu vou, mas aí, apertou o calo. Jesus é o meu iFood. Agora Jesus é o meu iFood. Eu vou para a igreja, ajoelhar, fazer o rosto de bom homem, colocar a melhor roupa. Agora está na hora. Liga para tem até uma música que nós estávamos brincando. Liga nessa hora. Um corinho de fogo lá, né? Nós queremos ligar para Jesus. Queremos Jesus agora. Jesus, apareceu um câncer para mim, apareceu um tumor para mim, mas no dia que você estava bom, cadê você? Buscar Jesus como o iFood não dá mais. Jesus estava se preocupando com aquele jovem, porque ia chegar uma hora que ia pedir tudo, ele não ia dar. Ia chegar um momento que Jesus ia gastar tempo com aquele jovem, mas na hora falou assim: agora está na hora de você largar tudo e venha. Ele não ia largar. Olha só a diferença. Pedro tem a maior pesca. Aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos, podíamos olhar, agora não, Jesus, deixa eu gastar essa fortuna aqui, quando eu gastar, eu começo a te seguir. Não, Jesus, agora não, você vai mexer nos meus bens? Agora não, Jesus, acabei de receber uma bênção. Olha a diferença de Pedro, quando ele recebe o milagre, ele dá um passo para trás e fala: mestre, afaste de mim, eu sou um pecador. Ele se reconhece como um pecador. E o grande problema de hoje em dia é quando nós falamos uma palavra dessa, a pessoa, hoje não está falando comigo não, está falando com aquele ali. Grande erro. Deus está falando com a igreja. Deus está tratando eu e você. O quão bom nós somos. Bom eu? Não. Bom é Deus. Bom eu? Às vezes nós achamos bom demais. Esquecemos muito que a pessoa que é bom se chama Deus. O que tem bom em mim se chama Jesus Cristo. O resto não presta. Eu vou repetir para você entender. O bom em você, só Jesus Cristo. O resto não presta. Porque se depender de você, qualquer briguinha no trânsito, o velho homem volta. Qualquer coisinha que acontece, pisou no seu calo, agora o celular vai comer solto. Qualquer coisinha errada, o velho homem, a velha mulher, a barraqueira que era lá atrás, quando conheceu Jesus, parou, na hora, volta.
É por isso que Jesus estava tentando tratar esse jovem com algo com ele que ele não conseguia largar mais. O coração. Não é sobre dinheiro, Jesus estava falando. É sobre o coração dele. O que ele tem para entregar? O que eu e você temos para entregar a Jesus? Talvez é o seu coração quebrado. Jesus aceita. O seu coração inteiro, Jesus aceita. Jesus está pedindo uma lealdade a esse jovem. Olha só o que Jesus vai falar. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Olha só, quem percebeu um detalhe aqui? Ele não falou amar o próximo como a ti mesmo, porque ele não estava preparado a ouvir aquilo. Mas calma aí, Jesus, eu faço tanta coisa boa, mas essa daqui não. Amar o próximo a ti mesmo é uma coisa que ia mexer na parte financeira dele. E Jesus precisava tratar ele antes, para entrar nesse detalhe. Jesus vai tratar ele conversando com ele. Continua. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aí? Desde a... Nós achamos que é crente só porque nós vamos para a igreja. Acabou glória, né? Ah, pastor, eu tenho 20 anos de ministério. Ó, eu pulo giro e dou mortal para trás. Não mudou nada na sua vida. Se você não entendeu o que Jesus quer com você, não adiantou nada. Não adianta girar no manto, rodar, fazer. Se Jesus está querendo só você. Jesus não quer movimentos na água, quer você. E ali Jesus estava ensinando aquele jovem. Ele está nos ensinando hoje. Está mostrando para mim que não é sobre coisas fúteis, é coisa espiritual. Continua. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Jesus olhou para ele. Não, repete, igreja. Jesus olhou para ele. E aí, irmão? Mas Jesus não vai falar não para ele? Porque Jesus já sabe que ele vai falar não para Jesus. Os antigos que estão aqui, quando nós éramos da outra igreja ali, do outro prédio, tem uma pessoa que chorou o culto inteiro, irmão. O culto inteiro. Aí eu falei assim, se a pessoa talvez quer aceitar Jesus. Aí o jovem me trouxe ele e falou assim, ó, pastor, ele quer aceitar, ele quer uma oração. Eu orei por ele e tal. No final, acho que até o Elton estava conosco lá na oração. Eu falei assim, você aceita Jesus como único salvador? Ele chorou o culto inteiro. Ele falou assim para mim, não. Eu olhei e falei assim, tem certeza que você não quer conhecer o meu Jesus, né? Ele falou, não. Aí eu perguntei, eu acho que ele não entendeu, né? Vou perguntar de novo, né? Irmão, você quer aceitar Jesus como único salvador sobre a tua vida? Ele falou para mim, não. Porque tinha coisas no coração dele que ele não compreendia. Estava fácil demais. O movimento. Ah, esse movimento eu quero. Ah, a igreja de parede de preto é oba-oba. Mas o evangelho começa em nós. Você não quer aceitar Jesus? Tinha que ser ao contrário. Será que Jesus queria nos aceitar? Está errada essa frase. Será que o mestre quer nos aceitar? E aqui o mestre estava aceitando aquele jovem todo errado. Ele não amava as pessoas. Ele amava o dinheiro. Ele amava algo que deixava ele feliz, alegre. E aquele jovem teve que aprender, e mesmo assim, teve uma péssima notícia. Continua. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Jesus chama ele. Venha e siga. Essa palavra aqui, eu acho que tocou o meu coração, talvez vai tocar o seu na hora que eu te explicar. Lucas era um publicano, era um cobrador de imposto. Ele era algo que cobrava o dinheiro e o dobro daquelas pessoas, da mesma situação dele. E algo que me chama a atenção, Jesus dá uma só palavra para ele, para Lucas: siga-me.
Para Pedro, Jesus faz até um milagre para ele, para mostrar que ele é o Cristo, até se esforça um pouco, e no final, siga-me, você vai ser pescador de alma. Todo esse peixe, tudo isso aí que talvez você fazia legal, bacana, mas você vai fazer maior sendo pescador de homens. Eu vou te ensinar. E na mesma hora, todos eles largam tudo e seguem Jesus. Lucas larga o emprego e segue Jesus. Pedro pega todo aquele peixe e deixa para lá. Até o barco que sustentava ele e a família dele, largou tudo e seguiu Jesus. Mas algo nos afeta. Não largamos. Não largamos o que Jesus quer comigo e com você. Jesus está te chamando hoje para ouvir a voz dele. Você tem duas pessoas e os dois tiveram o convite. Continua. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou. Ele se afastou triste. Eu quero só que vocês marquem, se der para marcar, essa parte que ele se afastou triste. Só repete de novo. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Ficou abatido e ficou triste. Ele teve um convite, e o convite não encheu o ego dele. Ele resolveu se afastar, porque ele achou que não precisava largar a riqueza, não precisava se desarmar, não precisava largar o pecado, não precisava algo que ia travar a vida dele. Aí fica triste. Eu lembro da minha conversão, quantas pessoas, eu tinha muitos amigos, muitas pessoas que andavam comigo, e quando eu comecei a andar com Jesus, comecei a caminhar com Jesus, eu virei um crente chato, e eu fiquei muito triste, porque falei, as pessoas que andavam anos e anos comigo, pararam de andar comigo, porque eu aceitei Jesus. Ao contrário, Jesus me aceitou, estava tudo errado. Aqui ao contrário, Jesus faz uma proposta para ele muito simples: siga-me. Jesus não estava preocupado com o dinheiro dele. Aos nossos olhos ia ser uma boa pessoa para nos ajudar, mas não estava sobre o dinheiro, estava sobre o coração daquele jovem. Jesus não se preocupa com o que você tem no seu bolso hoje, a sua conta bancária. Ele se preocupa com você. Ele não quer saber a quantidade que você vai entregar a Ele. Ele quer saber se o seu coração está preparado para isso. E se Ele te pedir, o que você tem para dar? Entregue o seu casamento a Ele. Entrega seu emprego, entrega a sua vida a Ele. Não tenha medo de viver o que Deus tem para você. Há uns anos atrás, há muito tempo atrás, não vou falar a idade, quanto tempo vocês vão saber a minha idade. Então, há muito tempo atrás, minha avó, eu nunca ia imaginar que ia ser pastor, minha avó vira para mim e fala assim: eu te vejo como um pastor. Minha avó é missionária até hoje, está viva, mas é aquela senhorinha do coque, 1,5 metro. Eu falei, você é doida, pô? As ideias dessa velha. Desculpa, mas eu era do mundo, tá? Eu falei, as ideias, mãe. Olha o que ela está falando aí. Passou anos. Teve uma vigília que a minha avó falou assim: você não entendeu, Deus está te separando. Eu estava muito louco aquele dia. Nossa, as ideias, tá bom, vó. Aí minha avó teve catarata e eu fui falar para ela: hoje eu sou pastor. Ela olhou para mim e falou assim, eu fui visitar ela porque ela estava doente. Ela falou: filho, antes de morrer, Deus me mostrou que você ia ser pastor. Deus é fiel para cumprir em tudo na sua vida. Ele é o homem que vai fazer tudo, mas se você tem que estar com o coração disposto, Deus vai te pedir o seu coração, o que você tem para dar a Ele. Homem,
O que posso te ferir? Se eu te pedir hoje o seu coração? E se eu pedir a sua alma? Você tem para entregar? Ou as coisas do mundo é mais prazerosa que as coisas de Deus? Continua. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Continua. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus repete duas para gravar na cabeça de vocês, senão não tinha duas vezes mais forte. Jesus repete duas vezes para você entender o que Jesus estava falando com aqueles discípulos, porque vai acontecer algo agora aqui, que agora Jesus vai ter que tratar aqueles discípulos, porque aqueles discípulos vendo aquele homem rico, não serviu a Jesus, e Jesus pediu tudo àquele homem não seguiu a Jesus. Imagina nós que não temos nada. Aqueles discípulos começam a olhar assim: mestre, eu vendi tudo para te seguir, eu larguei minha família, eu larguei minha casa, eu larguei tudo para te servir. Olha a resposta de Jesus, continua. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Continua. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem que pode ser salvo? Olha só, eles começam a perguntar um ao outro. Esse é um detalhe que nós temos que parar e ler o texto bem devagarzinho. Por que Jesus não olhou para... Por que eles não olharam para Jesus e perguntaram para Jesus? Porque Jesus não foi calminho aqui, igual o J. Chose. Não foi calminho falando com aquele jovem. Jesus foi duro, igual nós falamos com o nosso filho quando eles estão errados. E para não levar, vou falar entre aspas aqui, para não levar um fumo, ele resolveu entre eles, conversar entre eles. Jesus não estava longe, Jesus estava perto, Jesus estava escutando o que ele estava falando. Continua. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas é possíveis para Deus. Vou te falar algo para você. Jesus quer te pegar quebrado. Jesus não quer te escolher inteiro às vezes. Você vai falar para mim: pastor, o que eu tenho para oferecer a Cristo? Você tem o seu coração. Estou desde o começo falando isso. Mas Jesus, meu coração, Jesus, é quebrado, é destruído. Tive uma ilusão, perdi o emprego, a empresa faliu, o relacionamento acabou. E começa a se apontar você mesmo como um impuro, como uma pessoa que não pode caminhar com Jesus. Mas Jesus olha para aqueles discípulos: ei, vocês não entenderam, é impossível para vocês, mas para Deus tudo é possível. Continua. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Olha só, o Pedro começa a fazer as desculpas dele, igual eu e você começamos a fazer. Continua. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas. Deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. E a vida eterna, dá uma glória a Deus. Ele fala não das coisas carnais, mas ele está falando coisas espirituais. Porque na hora que nós falamos para você largar tudo e siga Jesus, é igual o meme que tem acho que no TikTok, Instagram, que a pessoa está lavando louça, a mulher está lavando louça, aí só vem a voz de Jesus e fala assim: Arthur, está lavando louça, amém? Amém? Arthur, larga tudo que eu vou colocar 1 milhão, 2 milhões na sua conta e você vai pregar o evangelho aos 4 cantos do Brasil. O Arthur fala: opa, glória a Deus. Mas a realidade: Arthur, larga tudo. Mas mestre, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não entende que quando Jesus te chama, Ele te sustenta.
Ele te chama, não foi para você viver uma loucura, mas viver o sobrenatural. Você clama tanto ao Senhor: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Mas no dia que Jesus te chama, você não larga nada. Você quer colocar a mala e seguir a Jesus com todos os seus erros. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Quem vai te aliviar? Jesus, só Ele. O fardo é pesado, mas quando você divide com Jesus, fica leve. O grande problema nosso é que nós queremos levar a cruz sozinho, mas Jesus fala assim: vinde a mim, todos. Ele não fala assim: ó, vem só a mim, só o Arthur que toca bem. Vem até o Rafael que toca nada, mas vem, porque o que serve e o que não serve na mão de Cristo presta. Para o mundo não presta, mas para Cristo presta. Continua. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Quem entendeu essa parte? Meu Deus do céu. Vou explicar para a gente finalizar essa parte. Repete de novo para a igreja entender. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Por que Jesus fala isso para finalizar? Olha só, vou dar um exemplo aqui. Nós temos 3 anos de igreja. Nós pegamos eu falei até numa reunião sobre isso. O grande problema de um ministério não é os novos, é os antigos. O grande problema do nosso ministério, de todos os ministérios, todos os pastores que eu sento e converso, eles falam assim: o grande problema é os antigos que não entendem os novos que estão chegando. Porque os novos que estão chegando era igual você quando você chegou, quando você estava antigo, pegando fogo. Então, os últimos não serão os primeiros, porque os últimos já estão cansados. Mas os primeiros vão ser. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Jesus está chamando eu e você para algo sobrenatural. Não apague esse fogo. Não queira ser o último. Não queira ser algo que Deus te chamou, mas você se esfriou. O grande problema não é ser o quente e nem o frio. O grande problema é ser o morno. Porque o morno não está nem aqui e nem lá fora. Quando der eu vou. E quando você fala assim, vamos para a igreja, quando der eu vou. Esse é o morno, nunca está bom para ele. Quando está muito bom, tá legal, mas não está legal do meu jeito. Jesus te chamou para ser do seu jeito, Jesus te chamou para ser do jeito dele. Jesus está falando para esses discípulos: não vai ser do seu jeito, jovens. Não vai ser do seu jeito, discípulos. Vai ser do jeito que eu estou te ensinando. Estou gastando a minha vida, gastando o meu tempo para te ensinar, para no final eu te pôr numa mesa e te ensinar mais uma vez. Mesmo 3 anos, Jesus andando com eles, colocou eles na mesa e eles começaram a se achar um maior do que o outro. Jesus, Arthur, gastou 3 anos com aquelas pessoas para pôr numa mesa e ali não entendeu nada, porque ele se preocupava mais com eles do que com os outros. Aí Jesus nos quebra na ceia, Jesus nos quebra na mesa, começa a lavar os pés dos discípulos, ensinando quem é o maior. A grande discussão, a grande briga, o grande problema é não entender o que o Evangelho quer com você. Jesus está te chamando, jovem, para largar tudo para seguir Ele. O seu conforto, porque Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da sua vida, Ele se preocupa com você. Mas esse jovem não entendeu o propósito de Jesus. Ele se entristece e vai embora. Agora nós vamos para Lucas 19:1. Aqui é o Zaqueu. Zaqueu, no olhar dele, não precisava chegar perto de Cristo, mas só de vê-lo. Imagina, irmãos, se Jesus for passar na praça ali, para onde você vai correr?
para perto. Você não ia se pendurar numa figueira brava. Você ia se aproximar de Cristo. Mas ele preferiu sentir dor, mas ver Cristo. Eu não sou capaz de chegar perto de Cristo. Ele teve uma sensação de não querer fazer parte. Isso que é lindo em Zaqueu, porque Jesus não prega para ele entregar tudo. Ele começa a rondar o coração dele e começa a ver que ele estava errado. Lembra que eu falei aqui hoje de manhã? Eu ia falar, lembra que eu falei, mas eu falei de manhã só, vocês não estavam aqui. Jesus ronda o nosso coração. E quando nós olhamos para esse texto, começamos a compreender que Jesus não precisou pregar. Jesus só precisou trazer a visão para aquela pessoa, Zaqueu. Eu não sei se você vai entender que nós vamos começar a entrar nesse texto, mas eu gostaria que você se aprofundasse nele na sua casa. Lucas 19:1, pode começar. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Continua. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Olha só, ele queria ver Jesus, mas começa a falar algo, porque não precisava falar que ele era baixo, não precisava dominar algumas coisas, ele era baixo, ele não tinha isso, e começou a diminuir ele. Mas continua para nós entender essa parte. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Jesus ia passar por ali, amém? Consegue colocar a imagem da figueira brava? Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E aí, irmão, vocês têm coragem? Tem coragem de subir só para ver Jesus? Ele se achava indigno de correr atrás daquela multidão para ver Cristo, porque talvez, não está no texto, mas talvez, será que se Cristo me ver, Ele não vai querer me tirar do meio daquela multidão? E se eu ficar bem longe, em cima de uma figueira que ninguém ia chegar perto? Porque se nós colocar a multidão e a figueira, para onde você ia correr? Vocês nunca iam correr para a figueira, nem eu. Mas ele decidiu enxergar Cristo do jeito dele, olhar para Cristo. Mas o que é o sobrenatural, Cristo já tinha visto ele. Ah, Cristo te vê no meio da sua bagunça, do seu pecado, do seu erro, da sua falha. Ah, Senhor, quando eu parar com isso, quando eu parar com aquilo, Senhor, eu vou começar a te seguir. Não, não, não. Jesus está vendo que você está na figueira brava, está olhando para você. Desce daí, filho. Hoje, Jesus não marcou outro dia, marcou hoje para você. Ah, se você entendesse a figueira que aquele homem subiu. Eu estou falando de um homem rico, tinha roupas de marca, de linho, e ele não se preocupou com isso. Ele só queria ver a Cristo. E o grande problema nosso é que nós não queremos descer. No Evangelho nós queremos subir. Não queremos entregar, queremos receber. Achamos que Jesus é do iFood. Achamos que nós temos que ir para uma igreja só receber. Mas entregar que é bom, nada. Talvez a sua figueira brava hoje, algo que aconteceu sobre a tua vida. Jesus está falando para mim e para você, filho, eu te vejo, ou na multidão, ou na figueira brava. Está na hora de nós compreender o que Jesus quer comigo e com você. Continua o texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Quero ficar, olha só que doido. Disse
Zaqueu, desce. Jesus já sabia o nome dele. Jesus já sabe o seu nome. Jesus já te conhece. Antes de você nascer, Jesus sabe quem você é. Ah, se você soubesse que Jesus sabe o seu nome. Ah, se você lembrasse da voz de Jesus falando o seu nome no seu ouvido. Não foi outra pessoa que chamou você, foi o próprio Cristo. E Ele não te chamou pelo seu pecado, Ele não te chamou pelo seu erro, Ele não te chamou de apelido, das coisas que aconteceu lá fora. Ele chama você como um filho. Ele te chama pelo seu nome. Um pecador, um falho, uma pessoa que errou, mas mesmo assim Ele não esqueceu do seu nome. Mesmo assim, Ele olha para cima. Aquele jovem rico, ele se prostrou e não teve a mesma atitude. Mas para Zaqueu, Jesus olha para cima e manda ele descer. Zaqueu ali se quebrantou, porque se Jesus para aqui na minha frente e fala: Rafael, venha, meu irmão, largava tudo, porque uma vez que você escutou a voz de Cristo, irmão, nunca mais você esquece. E Jesus chama aquele homem, chama aquele pecador, e o grande problema daquela cidade não era a riqueza, era porque ele foi chamado por Cristo. Nós vamos continuar o texto, você vai entender. O grande problema da nossa família, o grande problema dos nossos amigos, o grande problema do povo, não é você ter algo, mas é que o Cristo está fazendo na sua vida. Quando você é pequeno, quando começa a crescer, todo mundo te apoia, mas você nunca pode ser maior do que alguém, a inveja vem. O grande problema dessa era, você nunca pode ser o que Deus mandou você ser. Deus te direcionou para coisas maiores, e quando você começa a crescer, as pessoas começam a te julgar. As pessoas da própria família, às vezes, não acreditam no propósito que Deus tem com você. A sua própria família, às vezes, te julga. Continua. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ele recebeu com? Continua. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? E aí? Jesus quer se hospedar na sua casa. Jesus quer sentar com você nesta mesa hoje. Jesus te chama hoje nesta mesa. Mesmo que a cidade está falando, mesmo que as pessoas falam, mas Jesus te chamou hoje aqui para você sentar nesta mesa. Jesus não está tirando você da mesa, ao contrário, Jesus está te colocando você na mesa. Mas as pessoas de má fé não vão querer deixar. As más línguas te afastam de Cristo. Você começa a se achar não capaz mais. Você começa a andar com Jesus antes de ouvir as pessoas, Arthur. Nossa, pastor, vai ser top a célula lá, pastor. Nossa, vai ser de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí quando você vai abrir a boca e fala assim: ó, vai ter uma célula em casa. Ah, quem é você, Arthur? Quem é você? Deus te levantou você para quê? Jesus está te chamando para viver as coisas maiores. Não é para você ouvir as outras pessoas, é para você ouvir a Cristo. Para de ouvir as pessoas, ouve a Cristo. Cristo chamou você, se não chamou as outras pessoas, deixa ela para trás. Continua. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor:
Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha só, essa parte extorquindo em algumas Bíblias deve estar assim, se eu roubei ou se eu tirei. Algumas versões de Bíblia tá algumas coisas diferentes. Mas eu gosto da parte que ele fala, se eu roubei, eu darei 4 vezes mais. Jesus não pregou sobre riqueza para aquele homem. Não perguntou, falou assim, ó, tudo que você tem aí não é seu, devolve e dá aos pobres. Não, Jesus só sentou na mesa. E é tão forte a presença de Deus na nossa mesa, que nós começamos a olhar para nós e mesmo assim, aonde eu estou errando? A mesa tem que olhar para nós temos que olhar para aquela mesa e falar, Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou falhando contigo? Senhor, hoje eu vou fazer parte, Senhor, da mesa, Pai. Hoje eu vou sentar nesta mesa, Senhor Jesus, e quero compartilhar contigo, Senhor, a minha vida. Hoje, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como único Salvador. Talvez você está afastado de Cristo. Talvez você não aceitou Jesus como único Salvador. Talvez você não está alinhado, mas Cristo te chamou pelo seu nome. Ei, filho, ei, filha, desce daí. As pessoas não te veem, mas eu te vejo. Aquela multidão não viu ele, mas Cristo viu. Zaqueu sobe para se esconder, mas Cristo já tinha visto ele. Continua só para finalizar. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estava perdido. Olha, glória a Deus. Hoje há salvação para os filhos perdidos. Jesus está te chamando hoje, não para se afastar da cruz, mas se aproximar dela. Jesus está te chamando para você ter uma intimidade com Ele. Tem algo que eu vou falar para você. Você não precisa pregar para uma pessoa, deixa o Espírito Santo convencer ela. Jesus não pregou para ele, o Espírito Santo falou com ele, ele se sentiu pequeno demais, começou a falar. Jesus em nenhum momento revelou para ele: eis que te digo ainda hoje, você é um ladrão, você é um bandido, você é isso, você é aquilo. Não, Jesus reconhece ele como filho, porque teve o arrependimento da casa. Jesus está te chamando à salvação na sua casa, à salvação no seu lar. 3 homens e um só propósito. 2 escolhas. Um foi, o outro resolveu viver a própria vida. Aí depende de você. Jesus está te chamando hoje. Larga tudo e me siga. Hoje mesmo, a salvação na sua casa. Palmas para o Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, glorificamos ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Pode abaixar as luzes. Gostaria que nós entrarmos numa oração. O pessoal do louvor vai subindo. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Começa a olhar para você. Começa a olhar para você. Não se preocupa que ninguém está do seu lado. Não se preocupa com a pessoa do seu lado. Olha para você e começa a falar: Senhor, se algo me afasta do Senhor, arranque de mim. Se algo está me desviando da tua palavra, da tua presença, da sua vontade, afaste de mim, Senhor. Se for necessário, Senhor, que eu suba, Senhor, naquela figueira brava,
mas lembre de mim. Espírito Santo de Deus, começa a tocar sobre este lugar, começa a tocar sobre estas vidas. Espírito Santo, continua a fazer o sobrenatural, Pai. Em nome do Senhor Jesus, glorificamos o seu nome, Pai. Hoje nós vamos sentar na sua mesa, ouvir a tua palavra, se alimentar, comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus está te chamando para a mesa, filho.